nome é Aline Kelly, bem-vindos ao meu vídeo. Eu vou mostrar hoje como ficou o meu projeto da AV1, da disciplina de raciocínio lógico. Eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas na Unifor, então vamos lá. Essa aqui é a página inicial do meu projeto, digamos que é o meu resultado final desse projeto. Vamos ver aqui como que eu fiz o programa. Bom, eu criei aqui um HTML, o index HTML, criei um input para receber os valores, criei um button para confirmar esses valores e enviar. No caso, eu vou criar uma função no JavaScript que quando você clicar no botão de confirmar, ela vai ser ativada e vai devolver, digamos assim, o resultado dentro desses dois parágrafos. O parágrafo com o ID resultado e o parágrafo com o ID resultado do quadrante. Então vamos ao script. Bom, eu criei uma função chamada enviar, que ela vai ser ativada quando a gente clicar no botão confirmar lá na nossa página. Eu criei aqui a variável ângulo, que vai receber o ângulo que a pessoa vai inserir e vai converter esse ângulo para inteiro. Criei uma variável chamada novo ângulo, que ela vai iniciar com o valor 0, mas ela vai receber o ângulo final. Quando ele for convertido, ela vai receber esse ângulo. Eu fiz aqui duas variáveis para as voltas, para a gente calcular quantas voltas foram dadas no quadrante, e o resto é para a gente saber a quantidade do ângulo mais na frente, quantas voltas foram dadas. Bom, eu vou trabalhar nesse projeto com condições. No caso, eu vou utilizar o if else para realizar as comparações e retornar os resultados. Antes de mais nada, esse projeto eu tive que comparar, eu tenho que saber se o valor inserido ele é positivo ou não. Então, primeiro eu vou fazer um if que vai fazer essa comparação, e verificar se o ângulo é negativo ou positivo. Então, eu vou começar aqui verificando se o ângulo é negativo. Se o ângulo for menor do que 0, e isso quer dizer que o número é negativo, ele vai executar a seguinte condição. Se o ângulo for maior que menos 360, ele vai pegar a variável novo ângulo. Dentro dela, ele vai salvar o resultado dessa operação, menos 360, menos o ângulo, multiplicado por menos 1. Por que multiplicar por menos 1? Para o resultado virar um número positivo. E aí ele vai me mostrar aqui o número positivo, o ângulo positivo que é congruente à entrada do ângulo negativo. Então, se a pessoa digitar um ângulo negativo que seja maior que menos 360, ele vai fazer essa conversão, ou seja, vai executar esse cálculo e vai retornar essa mensagem. O ângulo positivo congruente ao ângulo inserido é novo ângulo, porque ele fez essa função. Caso o ângulo inserido não se encaixe nessa condição, ele vai testar a próxima, que vai verificar se o ângulo é menor do que 360 negativo, quantas voltas ele deu no círculo e qual o ângulo congruente dele. Então, para as voltas, eu vou dividir o valor do ângulo de entrada por 360 e vou multiplicar por menos 1. Aqui, com o resto, eu vou calcular. Eu vou fazer essa continha aqui, ele vai executar, ele vai pegar o resto
da divisão do ângulo por 360. Por quê? Porque na primeira, ele vai me retornar o quociente, o resultado, ou seja, quantas voltas foram dadas. Aqui no resto, ele vai pegar o que sobrou, ou seja, ele vai verificar qual o resto da divisão e vai multiplicar por 1, por menos 1, para confirmar se essa, no caso, para transformar esse número em número positivo. Depois disso, eu vou vir com a variável novo ângulo e ele vai executar a seguinte continha, o seguinte cálculo, 360 menos o resto. Assim, eu sei qual é o ângulo congruente. E aí, ele executa essa mensagem, o ângulo que foi inserido. E aqui eu usei a função mathtrunc para deixar apenas uma casa decimal. Porque quando a gente faz a divisão, o quociente, o resultado dessa divisão, pode ser um número quebrado. Pode ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa e assim vai. Para ele retornar apenas a primeira casa antes da vírgula, eu uso essa função mathtrunc para deixar apenas a primeira casa, ele não mostrar o que está depois da vírgula. Então vamos lá, o ângulo inserido deu voltas, completas no círculo e corresponde ao ângulo positivo congruente, e aí ele vai mostrar o novo ângulo. Se não, se o ângulo inserido negativo não se encaixar em nenhuma dessas duas, ele vai executar o seguinte: novo ângulo recebe menos 360 menos o ângulo. Esse aqui eu estou fazendo para verificar se o ângulo que foi inserido é o menos 360. Porque se o ângulo for menos 360, isso quer dizer que o ângulo congruente dele é 0 grau. Bom, depois de fazer todas as verificações para números negativos, eu vou fazer agora para os números positivos. Então, se o ângulo for maior que 360, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou fazer aqui o cálculo para saber quantas voltas esse ângulo vai dar no meu círculo. Então, vai ser o ângulo dividido por 360. Nesse caso, não precisamos multiplicar porque nós já estamos trabalhando com números de entrada positivo, então não precisamos multiplicar por menos 1. E para saber o novo ângulo, a gente vai apenas usar o resto da divisão por 360. Bom, se ele verificar e deu tudo ok, ele vai retornar a seguinte mensagem: o ângulo deu tantas voltas, completas no círculo e corresponde ao novo ângulo. Porém, se o ângulo positivo ele estiver dentro do 0 ao 360, ele vai apenas colocar o ângulo inserido dentro da variável novo ângulo e não vai retornar nenhuma mensagem na tela, porque a gente já sabe que esse ângulo ele tá ok e ele se encaixa dentro dos quadrantes de 0 a 360, então ele vai retornar apenas o teste do quadrante. Agora, depois que ele fizer os cálculos e fazer toda a execução do código do primeiro if, ele vai testar o quadrante para verificar em qual quadrante esse ângulo se encaixa. Então eu tenho aqui, se o novo ângulo, aqui a gente tem que trabalhar com a variável novo ângulo porque a gente fez as alterações aqui no ângulo, certo?
Então, se a gente entrou com um número negativo, ele converteu para o ângulo congruente positivo, e é ele que a gente precisa usar para fazer a localização no quadrante. Então, se o novo ângulo for maior ou igual a 0 e também for menor ou igual a 90, ele se encontra no primeiro quadrante. Porém, se ele não se encaixar aqui nessa condição, ele vai passar para a próxima. E nesse caso, ele vai testar o seguinte: o novo ângulo tem que ser maior do que 90 e menor ou igual a 180, para se encontrar no segundo quadrante. No terceiro quadrante, ele vai testar o novo ângulo maior que 180 e menor ou igual a 270. Para o quarto quadrante, a gente vai testar se esse número é maior do que 270 e menor ou igual a 360. Então, vamos executar alguns testes. Vamos testar aqui para ângulos positivos. Vamos testar a entrada 780 graus. Ele tem que retornar que vão ser dadas 2 voltas completas no círculo e vai corresponder ao ângulo de 60 graus. Então vamos lá. 780, vou digitar aqui, vou clicar no botão confirmar. O ângulo 780 deu 2 voltas completas no círculo e corresponde ao ângulo 60. E ele encontra-se no primeiro quadrante. Ok, deu certo. Bom, vamos fazer agora o teste para o ângulo 2340. Ele tem que dar 6 voltas completas no círculo e o ângulo que ele corresponde ao 180. Então vamos lá. O ângulo 2340 deu 6 voltas completas no círculo e corresponde ao ângulo 180, que encontra-se no segundo quadrante. Vamos agora para o terceiro teste. Vamos lá. Para os ângulos negativos maiores que menos 360 graus. Vamos testar aqui o menos 45, né? O ângulo menos 45. Vamos lá. O ângulo positivo congruente ao menos 45 é o 315 e encontra-se no quarto quadrante. E deu certo também, 315. Vamos agora para os negativos menores que menos 360. Vamos testar aqui o 1020, né? Ele deu 2 voltas e equivale ao ângulo 60. Vamos lá. Menos 1020. O ângulo 1020 menos 1020 deu 2 voltas completas no círculo e corresponde ao ângulo positivo congruente 60. E encontra-se no primeiro quadrante. Vamos agora ao nosso último teste, que é para os ângulos entre 0 e 360. Vamos testar aqui o ângulo 50. O ângulo encontra-se no primeiro quadrante. Bom, então como vocês puderam perceber, o programa está funcionando. Sempre que eu inserir um valor, ele vai retornar aqui o resultado. Testar mais um aqui, o 180, ó, segundo quadrante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dica ou quiserem discutir sobre o código, deixe aqui seu comentário, deixe seu like também se você curtiu. E eu espero em breve voltar com mais vídeos resolvendo aqui alguns exercícios da faculdade. E é isso. Obrigada por assistirem
e até a próxima!